Boa noite, gente! Oi, pessoal! Estamos aqui para mais uma aulinha. Eu sou a Rebeca, essa é a Mariana. Somos professoras de vocês, estagiárias. Acho que alguns de vocês já tiveram aula com a gente, mas quem está vendo nossos rostinhos pela primeira vez, muito prazer. A gente preparou uma aulinha bem especial hoje de relações ecológicas. Gente, eu adoro esse assunto. A gente consegue ver bem, assim, de perto como que os animais interagem na natureza, né? Quem é amigo de quem, que espécie que não se dá bem com outra. Então, gente, é um assunto muito legal. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, pode jogar aqui no comentário do vídeo do YouTube. Não esquece de curtir, de compartilhar com o pessoal. E espero que vocês gostem da aula de hoje. Pode passar, Mari. Então, ó, gente, vamos pensar o nome desse tema da nossa aula de hoje. Relações ecológicas. Como assim? Relações, relacionamentos. Então, assim, acho que tem alguma coisa a ver com como as pessoas, não, né? Os animais, as plantas, os seres vivos em geral, como eles interagem. E ecológica, ecologia, meio ambiente e tal. Então, relações ecológicas vai ser a ciência, né? A disciplina, o campo do conhecimento que vai estudar como que os animais, as plantas, os seres vivos em gerais, como que eles se relacionam na natureza, né? Que espécie que é amiga de quem, que espécie que não dá muito bem com outra espécie, entre a mesma espécie, será que os indivíduos, eles todos se dão bem? Como será que eles interagem, né? Eles se relacionam? Então, relações ecológicas é isso. Pode passar, Mari. Tá, então vamos pensar. Na nossa vida, assim, na nossa sociedade, a gente, espécie humana, não tem algumas pessoas que a gente é mais amiga, outras que a gente é mais inimigas? A gente não tem diferentes tipos de relacionamento? No mundo animal, também existe isso. Existem vários tipos de relações que as diferentes espécies estabelecem entre si. E algumas dessas relações, elas podem ser legais, interessantes, benéficas, outras não. Outras podem ser que sejam mais prejudiciais, role um atrito aí entre os indivíduos. E essas relações, elas podem acontecer entre indivíduos da mesma espécie e entre indivíduos de espécie diferente, né? Porque lá na natureza, todos os animais, as plantas, os seres vivos em gerais, eles estão sempre interagindo um com o outro, eles não ficam lá sozinhos na natureza, eles estão em constante interação uns com os outros. Então, dentro, assim, desse campo das relações ecológicas, a gente pode dividir esses tipos de relações em dois tipos. As intraespecíficas, que é quando tem um relacionamento entre indivíduos da mesma espécie, e uma relação interespecífica, que é uma relação que acontece entre indivíduos de espécies diferentes. Então, por exemplo, eu e a Mari aqui, ó, a gente está aqui se relacionando e a gente é da mesma espécie. Então, se a gente fosse, assim, ver qual seria o tipo de relação que a gente está estabelecendo agora entre a gente, essa seria uma relação intraespecífica, porque somos as duas da mesma espécie, né? Homo sapiens. Mas, por exemplo, eu tenho um gatinho, o nome dele é Remy. Quando eu vou lá fazer um carinhozinho nele, dar uma comidinha para ele, a gente está se relacionando, não é? Mas a gente é de espécies diferentes. Então, a relação que eu estabeleço com o meu gato, essa é uma relação interespecífica. E aí, na natureza também acontece isso da mesma forma. Tem espécie que interage com os mesmos, os animais lá, as plantas da mesma espécie, e às vezes eles vão interagir com organismos, com outros seres vivos de outras espécies. Então, a gente tem essa diferençazinha. Para vocês gravarem, gente, vou dar um macetinho para vocês. Lembra que porque é meio confuso, né? Intra e inter, às vezes a gente confunde. Mas lembra que intra é uma coisa que, tipo assim, parece que é dentro, intra, sabe? Tipo, intracelular, fone intra-auricular, sabe? Aquele que tem a borrachinha e você coloca dentro do ouvido. Então, tipo, lembra do intra como se fosse intra, sabe? E o inter é mais, assim, mais para fora, mais geral, tipo, internacional. Alguma coisa que é internacional envolve vários países, sabe? Interespacial, então vários galáxias, sabe? Tenta pegar esse macetezinho da palavra que vem antes. Intra, dentro, mesma espécie, e inter, fora, espécies diferentes. Pode passar, Mari. Acho que uma para... não, é essa mesmo. Então, tá, a gente tem esses dois tipos de relações, né? Eles podem ser entre indivíduos da mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes. Além desses dois tipos de relações, a gente tem outro tipo de classificação, que não tem nada a ver com se os indivíduos lá que estão se relacionando são da mesma espécie ou espécie diferente. Tem um outro tipo que vai depender de como esses indivíduos estão se relacionando. Será que essa relação entre eles é uma relação legal, de amizade,
Os dois estão lá de boa, os dois se curtem? Ou não? Será que os dois indivíduos que estão se relacionando não se dão muito bem? Rola aí um atrito, um prejuízo. Então, a gente pode diferenciar esses tipos de relações em 3 outros tipos, fora aqueles 2 que a gente viu no slide passado. Esses 3 tipos de que as relações podem ser divididas, elas são as harmônicas. Então, é quando os indivíduos interagem e tem benefícios nessa relação. Por exemplo, eu e a Mari. A gente tem uma relação harmônica, né? A gente tem amizade, dá suporte, nananã, faz as aulinhas juntas. É uma relação harmônica. Mas, por exemplo... Menos Oi? hoje é desarmônica, viu, gente? Porque vocês não sabem a dificuldade que foi gravar essa aula aqui para vocês. Não sabem. Então, hoje a gente está numa relação aí desarmônica. A gente já tentou gravar essa aula umas 10 vezes e sempre dava algum problema doido, aleatório, que a gente pensava, não é possível que a gente... Já é a 10ª vez que a gente vai gravar essa aula. Mas agora saiu, agora a gente transmutou a nossa relação de desarmônica para harmônica. Ai, mas então é isso. A harmônica é quando rola benefício, quando é uma relação amigável entre os indivíduos, entre as espécies. E a desarmônica é quando tem algum prejuízo, quando algumas das espécies não tá muito legal com aquele relacionamento. Ou então, algum dos indivíduos, se for uma relação intraespecífica da mesma espécie. Por exemplo, se eu e o meu gato não se dessem muito bem, sabe? Se a gente tivesse assim, uns atritos, não alimentasse ele direito. Nossa relação, essa é uma relação desarmônica, porque ele está sendo prejudicado. Eu estou sendo beneficiada. Pode ser, por exemplo, eu e meu gato e eu não alimento ele. Pode ser que eu esteja sendo beneficiada porque eu tenho a companhia dele, faço carinho, nananã, mas ele está sendo prejudicado porque ele não está recebendo comida. Então rola isso também. Na desarmônica, pode ser que um... É não gastar com a ração. Ai, sim. Tá muito caro a ração. Remy, não vou te dar hoje. Vai ficar de jejum aí. Mentira, gente. Eu juro que alimento meu gato bem. Chamo o conselho tutelar dos gatos. Ai, gente. Mas então, às vezes rola isso, né? Às vezes, numa relação desarmônica, uma das partes ela é beneficiada e a outra ela é prejudicada. Mas então, se algum dos dois lados é prejudicado, então é uma relação desarmônica. Mas outro tipo de situação que pode acontecer é ser uma relação ecológica neutra. Então, a relação neutra ela é indiferente. Então, vamos supor que, sei lá, eu divido a casa, por exemplo, eu divido casa com um amigo. Esse meu amigo tem uma relação neutra com o meu gato. Ele não tem nenhum benefício com ele, porque eles não interagem muito. O meu gato também não fede nem cheira, tanto faz, sabe? Se tá ali. Então, na relação ecológica neutra, é quando não há benefício nem prejuízo. É quando, tipo, não atrapalha nem ajuda, sabe? Mas tá lá interagindo, tipo, tá lá no meio ambiente, tá? Então, ó, pode parecer que ficou meio assim abstrato, mas a gente vai dar uns exemplos e vai ficar tudo claro na mente de vocês. Quer ver, ó? Passa pro próximo slide, Mari. Ó, o primeiro tipo de relação que a gente vai ver agora, então, vai ser a intraespecífica harmônica. Então, se é uma relação intraespecífica, é entre espécies, entre indivíduos da mesma espécie. E se ela é harmônica, quer dizer que rola benefícios. Então, por exemplo, um tipo de relação que a gente consegue encontrar na natureza é a colônia. Vocês já ouviram falar lá dos corais do fundo do mar? Que eles ficam lá, tipo, não sei se vocês sabem, né? Mas os corais, quando a gente olha assim, eles não são um indivíduo gigante, porque tem os corais, eles ficam espalhados pelas rochas e eles ficam lá em várias rochas, se expandem, né, por vários quilômetros, não sei se quilômetros, mas, tipo assim, por muito espaço. Mas aquilo não é só um indivíduo, o coral, quando a gente pensa nos corais. Aquilo, na verdade, é uma colônia com vários indivíduos. Então, ó, por exemplo, nessa imagem, vocês conseguem ver aqui que tem uns negocinhos saindo da rocha, né, no fundo do oceano. Alguns têm umas cores diferentes, outros têm uns formatos diferentes. Todos esses indivíduos, eles são corais. Mas não é um coral só, são vários indivíduos. E eles estão juntos lá na mesma rocha, pertinho um do outro, interagindo. Então, eles estabelecem uma relação entre si. Essa relação não é entre indivíduos da mesma espécie, todos são corais, então ela é uma relação intraespecífica. E essa relação, quando a gente para estudar, quando os cientistas foram lá examinar, ver o que rola, se eles são amigos, inimigos, se estão sendo beneficiados, prejudicados, eles perceberam que esses indivíduos, eles são beneficiados, essa relação que eles têm entre si. Então, é uma relação harmônica. Ó, a gente tem aqui, tem o número 1, colônia, mais e mais. Para a gente representar esse tipo de relação, a gente coloca o mais quando tem benefício e o menos quando tem um malefício, sabe? Mais é harmônico e menos é desarmônica. E o 0 é o neutro, tinha lá no slide passado, né?
Então, nesse caso das colônias, as duas partes, elas são beneficiadas, ó, tem um mais e um mais. Então, se as duas partes são beneficiadas, é uma relação harmônica. Se é entre a mesma espécie, como aí no caso dos corais, é uma relação intraespecífica. E tem um detalhe que é crucial para a gente matar a charada desse tipo de relação, porque tem outra relação que a gente vai ver depois que é um pouco parecida com essa. Mas o que caracteriza essa relação é que os indivíduos que estão se relacionando nesse tipo de relacionamento, eles não têm divisão de trabalho. Então, por exemplo, os corais, cada coral aí é um indivíduo. Só que eles não têm divisão de trabalho. Todo mundo tá lá vivendo sua vidinha e eles vão vivendo, sabe? Se a gente tivesse uma organização, um tipo de relacionamento que tem divisão de trabalho, vai ser um outro relacionamento que a gente vai ver depois. Um outro exemplo de relação de colônia que a gente tem é o da caravela portuguesa. Não sei se vocês já viram, mas ela tipo parece uma água-viva, sabe? Tem uns tentáculozinhos assim, e a gente pode achar que é um indivíduo, que é um animal só. Mas na verdade não. A caravela portuguesa, ela é uma colônia que é formada por vários indivíduos e que não tem divisão de trabalho. Depois você joga lá no Google Imagens e vê caravela portuguesa, pra vocês verem como que é o rostinho dela. Então, ó, colônia intraespecífica harmônica sem divisão de trabalho. Passa para a próxima, Mari. Pera, outra característica que diferencia a colônia de outra que a gente vai ver em seguida é que na colônia eles necessitam estar anatomicamente unidos. Então, a gente não consegue diferenciar aonde começa um indivíduo e aonde termina. Vocês podem olhar aí para essa colônia de corais e ver vários montinhos e pensar, cada montinho desse é um indivíduo. Mas não, cada montinho desse está repleto de indivíduos. Se vocês voltarem algumas aulas no YouTube, vocês vão ver que a gente deu uma aula de quinidários. E vocês vão ver que a gente falou com vocês sobre brotamento. Então, tenta olhar comigo aqui nessa imagem. Por exemplo, esse montinho. Cada bracinho aqui desse, ó, sabe, tá vendo? Cada ramificaçãozinha é um indivíduo diferente. Então, aqui, em um pedacinho só, a gente já tem dezenas de indivíduos. E eles precisam estar juntos. Então, a gente não vê onde começa um, onde termina. Eles estão grudadinhos e a gente vai ver que essa é uma característica exclusiva deles. Isso, estão juntos anatomicamente. Verdade, Mari. Próximo. Aí. Tá, um outro tipo de relação que a gente tem na natureza, que a gente consegue encontrar em algumas espécies, é a relação de sociedade, que ela é muito parecida com a colônia, às vezes a gente pode confundir, só que a diferença é que eles são anatomicamente separados, então a gente consegue diferenciar onde começa e onde termina o indivíduo, e a outra diferença é que na sociedade há divisão de trabalho. Então, por exemplo, lá na colônia, cada coralzinho lá, cada indivíduo estava vendo sua vidinha. Aqui na sociedade, por exemplo, as abelhas elas estabelecem uma relação de sociedade, elas vivem em sociedade. As formigas também vivem em sociedade, a gente, ser humano, também vive em sociedade. Então, são indivíduos que são anatomicamente separados e eles têm divisão de trabalho. Por exemplo, no caso aí das abelhas, não tem a abelha rainha, o zangão, o operário. Então, cada indivíduo vai ter uma função. Eles têm até um corpo diferente, uma anatomia diferente. As formigas, por exemplo, não tem a formiga que tem umas asas, outras formigas que são mais pequenininhas, né? Então, até o corpo desses indivíduos, eles são diferenciados, porque cada indivíduo tem a sua função dentro da sociedade. E, ó, como vocês podem ver na sociedade, também tem um mais e um mais. Então, os dois indivíduos que vão estar se relacionando, os dois são beneficiados. Porque como eles estão vivendo em sociedade, tem a divisão de trabalho e tal, eles conseguem se organizar melhor, sobreviver, ficam mais fortes, unidos. Então, as duas partes se beneficiam. Mais alguma coisa? É isso, ó. Vamos ver a próxima, então. Tá, então a gente tem um outro tipo de relação que a gente pode encontrar na natureza, mas presta atenção nos mais e o menos aí que estão junto do nomezinho do canibalismo, que é a próxima relação que a gente vai ver, canibalismo. Se a gente observar o mais e o menos, a gente consegue ver que, diferente das outras duas, uma das partes, ela é prejudicada. Porque canibalismo, né? Alguém vai ser comido, então alguém vai ser beneficiado, quem vai estar comendo, e a outra pessoa que vai ser devorada, outra pessoa, outro animal e tal, ela vai estar sendo prejudicada. Então, não é mais uma relação harmônica, é uma relação desarmônica.
Mas como é canibalismo, e acho que todo mundo sabe, né, canibalismo, comer da mesma espécie, como é um canibalismo entre a mesma espécie, os dois indivíduos, então é uma relação intraespecífica. E aí a gente tem aqui os dois exemplos, que é o da viúva negra, acho que todo mundo conhece também, né? Que ela mata o macho depois da cópula. E o do louva-a-Deus, que ele parece inofensivo, o nome louva-a-Deus. Mas, na verdade, a fêmea, depois de copular com o macho, ela devora a cabecinha dele. Mas, na defesa da louva-a-Deus fêmea, ela faz isso para obter nutrientes. E aí, quando ela tiver os filhinhos dela, ela vai estar mais nutrida e a prole dela vai conseguir crescer mais forte, né? E ter mais chances de sobreviver. Então, assim, a gente pode pensar, ai meu Deus, que macabro, que coisa horrível, por que a natureza fez isso? Mas é uma estratégia boa, tipo, não é uma coisa assim ruim, que não deveria existir. É ruim para o animalzinho que vai ser devorado, né, tadinho, o macho, na maioria das vezes. Mas tem as suas vantagens, né? Tem os seus motivos e tem algumas coisas boas que são frutos dessa relação. Sim, todas as ações são necessárias na natureza. Sim. Elas harmônicas ou desarmônicas, elas têm um propósito. Se o canibalismo não existisse, que nem vocês estão vendo aqui nessa situação, essas espécies não iam conseguir se reproduzir, elas não iam ter energia nem nutriente suficiente para se reproduzir. Consequentemente, isso levaria a espécie em extinção. Então, por mais que a gente julgue estranho, na natureza isso é normal e faz parte para que a espécie continue existindo e é assim que é na natureza. Às vezes a gente pode pensar, desarmônica, tem alguém sendo prejudicado. Por que foi para frente? Por que a evolução selecionou uma coisa que é desarmônica, que gera prejuízo? Mas tem um motivo, né? Tem um porquê. Sim. Próxima. Competição. Essa a gente sempre ouviu falar também, né? Competição, essa é um tipo de relação que até rola entre a gente. Quando a gente está competindo com alguém. As pessoas são beneficiadas. Tipo, se eu e a Mara estiver competindo, nós duas aqui, rala, a gente não vai ter um benefício, né? O benefício vai vir para quem vencer a competição. Mas durante a nossa relação, nem eu vou estar sendo beneficiado por estar brigando com ela, e nem ela vai estar sendo beneficiada por estar brigando comigo. E na natureza, isso também acontece. Então, ó, tem aqui, quando a gente analisa entre os parênteses, os mais e o menos, a gente vê que a gente tem dois menos. Então, as duas partes elas vão estar sendo prejudicadas. E nesse caso aqui, ó, a gente está analisando uma competição intraespecífica. Então, se é intraespecífica, são entre indivíduos da mesma espécie, porque depois a Mari vai comentar com vocês que a competição pode rolar entre indivíduos de espécies diferentes também. Nesse caso, quando é entre a mesma espécie, esses indivíduos eles podem competir por vários motivos. Pode ser, por exemplo, por uma fêmea, que nesse caso aqui, ó, dos viados, quando eles estão no período de acasalamento, eles têm que competir entre si para ver quem é o mais forte e quem vai conseguir conquistar a fêmea, né, lá da manada. Eles podem competir também por alimentação. Quando a gente vê, por exemplo, cachorro brigando na rua, às vezes a gente vê, né, tipo, joga uma comida e os cachorros começam a brigar. Eles estão competindo, ó, tipo assim, não é na natureza, no meio ambiente, mas é um tipo de relação que rola e a gente consegue observar na cidade, assim, eles competindo por comida, sabe? Por reprodução, alimentação, por território também. Por exemplo, os leões. Os leões normalmente têm um macho e várias fêmeas no harém do macho. E aí, o leão, quando nasce algum outro leão macho, eles às vezes competem para ver quem vai tomar conta do harém, porque não pode ter dois machos alfas no controle. Então, pode rolar por disputa de território também, por vários motivos. Existem vários exemplos, a gente podia falar para vocês vários por horas, mas aí fica cansativo. Mas tem um muito interessante também que a gente não colocou aqui, mas agora eu lembrei. Algumas espécies de macaco, por exemplo, a macaquinha lá teve um filhote de um macho. Aí o outro macho vai lá e mata o filhote dela. Para que ele faz isso? Mesmo que eles sejam da mesma espécie. Ele mata o filhote dela para a fêmea poder entrar no cio de novo e ela ter outro filhote, mas dessa vez dele e não do outro macho. Porque ele não quer que o gene do outro macho passe para frente, ele quer que o gene dele passe para frente. E enquanto a fêmea tiver um filhotinho de outro, ela não vai entrar no cio, então ela não vai se reproduzir com ele. Então o macaco vai lá, mata o filhotinho do outro macho para a fêmea se reproduzir com ele. Então a natureza tem muitos detalhes. Sim.
Próximo. Agora já sou eu. Vai, amiga, arrasa. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre relações interespecíficas. Então, a Rebeca falou para vocês de interações que acontecem entre indivíduos da mesma espécie, e eu vou falar para vocês de relações que acontecem entre espécies diferentes. Então, eu vou começar comentando com vocês sobre as relações interespecíficas harmônicas. Então, que vão ser aquelas relações entre indivíduos de espécies diferentes que geram benefícios para eles. Então, vamos começar. A gente tem a primeira, que é a protocooperação. Vocês podem ver que a protocooperação é mais e mais. Ou seja, os dois indivíduos que vão estar se relacionando, de espécies diferentes, vão estar sendo beneficiados. Então, o que é a protocooperação? Ela vai ser uma relação não obrigatória. O que isso significa? Significa que, se aquela relação ali não acontecer, tudo bem, o animal vai continuar existindo, ele não vai morrer. Para ele, ok. Mas se aquela relação acontecer, ótimo, ele vai se beneficiar. Mas então ela não é obrigatória. Ele consegue viver sem, mas se ela acontecer, ótimo, ótimo para os dois. Então vai ser uma relação não obrigatória entre duas espécies em que ambas se beneficiam. Aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo clássico, que é do crocodilo e do pássaro palito. Então você pode olhar nessa imagem e falar, meu Deus, o que esse pássaro está fazendo na boca do crocodilo? Ele vai morrer, meu Deus, socorro. Por que o crocodilo não fecha a boca e não come ele? O crocodilo não quer comer o pássaro. Para ele não é interessante. Na verdade, eles têm uma relação amigável. Ele abre a boca para o pássaro palito entrar lá. Por que ele faz isso? Porque dentro da boca dele ficam os detritos de alimento que ele já comeu. Tem também alguns sanguessugas que ficam dentro da boca dele, ali, tirando proveito. E ele precisa se livrar daquilo. Ele quer limpar a boca dele. Porque para ele aquilo é interessante, vai garantir mais saúde para ele. Por outro lado, o pássaro palito, para ele isso também é ótimo. Por quê? Porque aí ele não precisa sair procurando alimento, ele não precisa caçar, ele não precisa competir por alimento. Para ele é fácil. O crocodilo só abre a boca, ele vai lá e come os restinhos. Para ele tá ótimo. Então, um crocodilo deixa ele lá de boa, comendo, fica lá com a boca aberta, e o pássaro palito fica se alimentando dos restos de alimento que está ali na boca do crocodilo. Então, essa relação não é obrigatória. O pássaro palito consegue sobreviver sem o crocodilo, e o crocodilo também vive bem sem o pássaro palito. Mas se os dois se encontrarem na natureza e se ajudarem, só tem benefício para os dois, concorda? Então, essa é a protocooperação. Aí a gente tem também, ainda falando de relações interespecíficas harmônicas, o mutualismo. O mutualismo ele vai ser muito parecido com a protocooperação, mas a diferença vai ser que agora, aqui no mutualismo, essa relação é obrigatória. Ou seja, se essa relação não acontecer, muito provavelmente aquele indivíduo não vai sobreviver. Então, isso não é legal. Eles precisam se relacionar para que a espécie continue viva e deixando descendentes. Então, vai ser uma relação obrigatória entre duas espécies em que ambas se beneficiam. Então, ela é mais e mais. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, que é os líquens. O que são os líquens? Provavelmente vocês já viram isso muitas vezes nas cascas de árvore, principalmente quando é um ambiente mais úmido. O que vai ser o líquen? Ele vai ser uma associação entre algas e fungos. Para que serve essa associação e por que ela é boa? Essa associação, que vai gerar o líquen, ela é boa por quê? Porque as algas vão servir ali naquela espécie, naquele indivíduo, para fazer fotossíntese, que é uma coisa que os fungos não fazem e que eles precisam. Eles precisam de oxigênio, eles precisam de energia. Então, para que serve? Então, as algas vão estar ali fazendo fotossíntese para ele e os fungos vão estar fazendo absorção de água e de nutrientes, que é uma coisa que as algas não conseguem fazer. Então, eles, nesse caso, nessa espécie, então eles precisam se relacionar para que o indivíduo possa sobreviver. Então, um está ali gerando energia, o outro está ali absorvendo água e nutrientes. Entenderam? É isso, né, Rebeca? Quer complementar com alguma coisa?
Quero, que é uma coisa que é interessante a gente perceber, é que às vezes a gente pensa, vamos ver as relações ecológicas que acontecem na natureza, e a gente pensa só em animal. Mas igual a Mari falou aqui, nesse caso, é de fungo e de alga. Então, tipo, não necessariamente são de animais, podem ser plantas, podem ser fungos, podem ser outros tipos de seres vivos. Tem um outro exemplo de relação de mutualismo, que é de algumas bactérias com as raízes de algumas plantas. Que aí, o que eles estabelecem nessa relação? As plantas, se elas não tivessem essas bactérias associadas na raiz dela, elas não conseguiam absorver, fixar nitrogênio. E aí, essas bactérias que são fixadoras de nitrogênio... Oi? São as micorrizas? Isso, que é isso, micorriza, que é a associação de raiz com bactéria. E aí, essas bactérias, elas fixam o nitrogênio para a planta, elas se beneficiam dessa relação, porque elas estão lá protegidinhas na raiz, conseguem fazer suas... viver a vidinha de bactéria delas lá mais segura, né? Com mais nutrientes e tal. E elas ajudam a planta a fixar esse nitrogênio. E sem elas estabelecerem essa relação, elas não sobrevivem bem sozinhas. Então, é uma relação que é obrigatória entre indivíduos de espécies diferentes e não são animais, igual a gente pode pensar que é a maioria das relações, né? Mas existem outros tipos com outros tipos de seres vivos. Isso mesmo. Próximo. Ainda harmônicas, interespecíficas, espécies diferentes. Agora a gente vai ter o inquilinismo. Vocês podem ver que agora vocês têm ali um mais e um zero. Ou seja, para uma espécie, aquilo ali vai estar sendo benéfico, vai estar tendo uma relação legal, e para outra, tanto faz, tanto fez. Para outra não é nem benefício, nem prejuízo. Para ela, tá ok. Para ela não faz a menor diferença. Então, o que vai ser o inquilinismo? Vai ser quando uma espécie é hospedeira de outra, ou seja, ela vai viver ali em outra, seja dentro, seja fora, mas ela vai viver ali, junto com a outra, a fim de proteger. Então, ela vai estar ali em busca de recursos que vão garantir a proteção dela e também nutrientes. Então, seja o que for de recursos que vai trazer benefícios para ela. Então, aqui, né? Uma espécie é hospedeira de outra a fim de se proteger e conseguir recursos, sem prejudicá-la. Isso é importante, sem prejudicá-la, né? Que nem eu falei para vocês. Para outra vai ser zero, então, para ela não estar fazendo nenhum mal. Aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo, que são as bromélias, hospedeiras em troncos de árvores. E para que isso para ela é interessante? Para as bromélias, isso é muito bom, porque elas precisam de ficar num lugar mais alto para conseguir luz solar. Lá embaixo, ela ia ficar na sombra, ela não ia conseguir fazer fotossíntese, ela não ia conseguir sobreviver, ela não ia ter nutriente suficiente. Então, para ela, é muito interessante ela achar um tronco de árvore que ela possa ficar mais em cima, conseguindo, então, mais luz solar. Para árvore, isso não faz diferença. Ela só está ali, encostadinha, vivendo ali, mas não está tirando nenhum nutriente dela, nem nada do tipo. Só está ali apoiadinha para conseguir luz solar. Então, essa é a relação de inclinismo que a gente trouxe para vocês. Algum complemento, Rebeca? Não, as orquídeas também. A bromélia é uma orquídea, né? As orquídeas. Orquídeas em gerais. E no inquilinismo é sempre uma relação que envolve, tipo, moradia, né? Assim, elas estão... A espécie que é beneficiada, ela se beneficia por causa da localização. Tipo, ela aproveita o inquilinismo, né? Quando a gente tem um aluguel, tem um inquilino. Então, é sempre uma relação que envolve moradia, assim. Boa relação. Boa relação. Porque... Esqueci de comentar, mas realmente o próprio nome diz, né? Inquilinismo. Remete a inquilino, né? Que é alguém que está ali para morar. Isso. Comensalismo. Comensalismo, que nem a Rebeca falou, de inquilinismo. O inquilino, para mim, pelo menos, comensalismo me lembra comer. Então, vai ser uma relação ali que vai estar acontecendo para alguém conseguir um alimento. Então, como vocês podem ver, o comensalismo também vai ser mais e zero. Então, alguém vai estar ganhando e para o outro indivíduo tanto faz. Então, vai ser quando uma espécie é beneficiada de restos alimentares de outra sem prejudicá-la. Vamos imaginar como que isso acontece. A gente tem um exemplo clássico, que é o tubarão e o peixe-piloto. O peixe-piloto é esse
bonitinho aqui, ó, esses que estão em volta do tubarão. Aí meu mouse tá aparecendo, né? Tá. E aí, como que funciona? O tubarão vai se alimentar, vai comer ali vários peixes, várias coisas que ele come, sei lá, vários animais do mar. Peixe piloto é preguiçoso. Peixe piloto não quer ir atrás da comida dele, não tá afim, não quer competir, não quer lutar para ir atrás de alimento. Ele quer viver a vida dele de boas. Então, o que que ele faz? Ele falou assim: tubarão, deixa eu ficar aqui com você, tipo assim, de boa, não vou te atrapalhar, não. Só quero comer o resto do seu alimento que vai caindo aqui embaixo. Aí o tubarão falou de boa, pode comer, não quero sair mesmo, esse resto aí não me interessa, não. Mas pro peixe piloto, tipo assim, o que é resto pro tubarão, pro peixe piloto é o maior banquete. Então o tubarão vai comendo, e aí o que vai caindo, assim, de resto, os peixinhos piloto vai lá e come tudo, sabe? Então onde o tubarão vai, o peixinho piloto vai atrás, vai embaixo, nadando junto. Eles vivem ali, em harmonia, assim. O tubarão não tem menor interesse em comer o peixe piloto, não faz parte da dieta dele, então eles são amigos. Para o tubarão, não faz a menor diferença se o peixe piloto está comendo ou não o resto de comida dele. Ele não se importa, ele já se alimentou, já está satisfeito, o resto o peixe piloto pode ficar. Então vai ser positivo para o peixe piloto e neutro para o tubarão. Agora a gente vai falar das relações interespecíficas desarmônicas. Ou seja, as relações entre espécies diferentes que vai estar causando algum prejuízo para um dos indivíduos. Então, como que a gente vai começar falando disso? Vamos começar pela número 1, que vai ser a predação. Então, a predação, né, como vocês já sabem, vai ser quando uma espécie mata a outra para se alimentar. Aí vocês falam, nossa, coitado da zebra, coitado, a gente sempre fica triste, né, quando vê um animal ali matando outro para se alimentar. Mas, gente, é a vida, é a natureza, precisa acontecer. Então, como a gente trouxe aqui de exemplo, outro clássico, que é o leão que preda a zebra. Então, ele vai lá, corre atrás da zebra, mata ela, e ele se alimenta dela. E esse é um exemplo de predação. Então, para o leão, isso é positivo, para a zebra, tadinha, é negativo. Fazer o quê? Mas é a vida, né? E aí, gente, que voltamos no assunto. Por mais que pareça uma coisa ruim, tipo, nossa, leão, malvado, horrível, matando a zebra, faz parte, ele precisa disso. Ele precisa se alimentar para sobreviver, porque senão ele não ia comer, a leoa não ia comer, os filhotinhos não iam comer, consequentemente, ninguém ia sobreviver à espécie em extinção. Por outro lado, se ele não se alimentasse da zebra, ia ter uma superpopulação de zebras. Não ia ter ninguém que come ela, então ela ia se reproduzir loucamente. E aí, a espécie que ela se alimenta acaba que ia se extinguir também. Então, é um equilíbrio, sabe? O leão come um pouco da zebra, a zebra come um pouco de outra coisa. É a cadeia alimentar. Então, é um equilíbrio da natureza. Tudo tem um motivo, é necessário. E o leão precisa se alimentar, né, gente? A gente também come os animais, né? Mesmo que não seja, a gente não tá caçando para comer, mas também faz parte da nossa dieta. Então vamos pensar no lado do leão também, coitado. Tem que estar com fome, precisa alimentar a família dele, né? Ah, eu tenho outro comentário lá da predação. Porque, tipo, às vezes a gente pensa, ai, predação, predador, um negócio assim de caçar, sabe, sangue, ataque e tal. Mas não necessariamente. Tipo, a predação é quando uma espécie se mata e se alimenta da outra. Então, se a gente pensar, sei lá, num tamanduá que coloca a língua dentro de um formigueiro e pega as formigas para comer, esse tipo de relação também é uma relação de predação. Mesmo que não envolve, tipo, uma super caça, uns sangues e tal, uns negócios tipo, uau. Mas é uma predação. O tamanduá, ele é predador de formigas. Pode ser uma coisa mais assim, de boas, não tão ataque, sabe? Mas É também verdade. é um tipo de relação que é predação. Uhum, isso mesmo. Aí temos também, agora, a competição interespecífica. Então, a Rebeca comentou com vocês da competição intraespecífica, e ela falou que depois a gente ia falar que também, que ela falou que depois a gente ia falar, que também existe
existe competição entre espécies diferentes. E aí, né, gente, tem diversos exemplos. Mas eu coloquei aqui de novo as plantas, para a gente não se esquecer delas. Então, competição interespecífica. Novamente, é uma relação menos e menos. Então, as duas vão estar perdendo. Mesmo que uma esteja ganhando um pouco mais que a outra, todo mundo está perdendo. Quem ganhar ou quem perder, no final todo mundo perder. Quem vai ganhar nem perder. Todo mundo vai perder. Isso mesmo. Então, vai ser quando duas espécies diferentes competem pelo mesmo recurso. Aqui eu coloquei para vocês duas espécies de árvores. E aqui, gente, as raízes estão competindo por águas e nutrientes, aqui nessa imagem que eu mesma fiz aqui, né? Mas é isso. Vamos supor que elas estão ali no mesmo ambiente, super apertadinho e cheio de árvores. Não pensem que são só duas, pensem que são várias, uma floresta. Elas estão ali grudadinhas uma na outra, e embaixo delas estão as raízes, lutando por nutrientes, mas competindo por nutrientes na terra, por água. Então, é uma competição. E mesmo que uma esteja bem, esteja conseguindo bastante nutriente, bastante água, ela também é negativo para ela, porque se aquilo não fosse uma competição, ela teria muito mais recurso disponível. Então, é um gasto de energia para ela também, entendeu? Então, de qualquer forma, é negativo, né? Próximo. Parasitismo, que também é bem famosinho. Então, parasitismo vai ser quando uma espécie parasita a outra para obter alimento. Eu não coloquei aqui no slide, mas é importante ressaltar que no parasitismo, o parasita ele não tem intenção de matar o hospedeiro dele. Porque se ele matar o hospedeiro dele, ele também não vai ter alimento, porque o hospedeiro vai morrer e para ele não é interessante. Então, ele prejudica o hospedeiro sem intenção de matar. Por exemplo, coloquei aqui vermes parasitas e piolhos. Vermes parasitas a gente pode colocar vários, né? Tem a tênia, tem a lombriga, tem oxiurus, tem... não sei. Tem muitos, gente. E aí... Antes de tomar remédio de verme, de lombriga, para matar os parasitas que tem no seu intestino. Isso mesmo, gente. Então, os parasitas ficam ali no nosso intestino, se beneficiando e pegando para eles a maioria dos nutrientes que a gente ingere na nossa alimentação. Então, vamos supor que você se alimentou super bem no seu almoço, você está aí comendo bem, mas, nossa, você está tão disposto, está tão cansado, está fraco. Anêmico. Oi? Anêmico. Tá anêmico. Aí você fica, gente, mas por quê? Tipo assim, eu como? O que que tá acontecendo, né? Então, não se esqueça de tomar vermífugo, gente. Porque é importante. Porque senão pode ser que você tá ali comendo super bem, super saudável, mas dentro de você tá ali um verminho parasita pegando para ele todos os seus nutrientes. Então, não adianta nada, né? Então é isso, gente. O verminho parasita vai estar lá no seu intestino, obtendo alimento para ele, consequentemente tirando o seu para sobreviver, mas ele não tem intenção de te matar, porque senão ele também vai morrer, ele também vai ficar sem alimento. E coloquei também os piolhos, poderiam ser carrapatos, pulga. Eles estão ali sugando seu sanguinho, então para eles super interessante, né? Eles estão ali de boa, eles se alimentam de sangue, eles ficam ali no seu cabelinho se reproduzindo. Mas para você, né, gente, não é interessante, ninguém quer ficar perdendo sangue, sim. Aí você também vai ficar meio desanimadinho, meio anêmico. O que pode ser, né? Às vezes pode ser um piolho ali, uma pulga. E às vezes, gente, é uma situação muito, assim, como fala? Quando sai do controle, sabe? Vocês já viram aqueles cachorrinhos de rua que ficam super doentes por causa de carrapato? É porque, gente, eles ficam fraquíssimos. O carrapato tá pegando tudo para ele. E aí o coitado do cachorrinho fica lá sofrendo, né? Então, são parasitas, estão se aproveitando do seu hospedeiro, tirando dele nutrientes, tirando dele, nutrientes mesmo, para se alimentar e deixando o coitado do hospedeiro fraquinho. Então, era isso que a gente tinha para falar para vocês hoje. Mas eu vou complementar
com um minutinho, só para falar para vocês que a Rebeca já comentou. Mas não se esqueçam, gente, isso é super importante. A gente trouxe aqui para vocês um único ou dois, no máximo, exemplos de cada, para a aula não ficar muito extensa. Mas lembre-se, gente, a natureza é imensa, está aí no planeta inteiro, e essas relações acontecem a todo momento, com milhões de espécies, e se a gente fosse colocar aqui, essa aula ia durar um mês. Então, lembre-se, independente de ser um mamífero, de ser uma ave, um réptil, um inseto, uma planta, uma bactéria, um fungo, uma alga, a menor das menores dos menores espécies, todas elas estão se relacionando. Não existe nenhuma espécie no planeta que não se relacione com outra. É impossível viver sem se relacionar com outra. A gente sempre precisa de alguma coisa que venha de outra espécie ou de outra interação. Então, não existe nada nesse planeta, por menor que seja um indivíduo, que não esteja se relacionando de alguma forma com o outro. As relações existem em todo lugar do planeta, com todas as espécies. A gente trouxe apenas algumas que foram mais fáceis para vocês visualizarem a relação. Mas essas mesmas relações acontecem com todas as espécies do planeta. E era isso que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau, gente. Não esqueça de dar o joinha, de dar um like, comentar, compartilhar. E é isso. Até a próxima. Beijos. Tchau, pessoal. Até mais.